Olá, sou Kiko Savaia e estou iniciando mais um programa do Desenvolve Vale com você. Aqui a gente sempre busca trazer informações úteis, pontos importantes da nossa sociedade, sobre o desenvolvimento, essa região maravilhosa que a gente mora, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, que tem uma série de atrativos. Mas hoje eu vou abordar aqui um tema muito importante e que ele realmente reflete em toda a sociedade, que é a segurança pública. Vamos falar um pouquinho sobre segurança. A gente espera no futuro poder estar num país com menos preocupações de segurança, de assalto, de roubo, disso tudo. Portanto, escutar especialistas, pessoas que trabalham por essa pauta, é algo que pode somar para um dia a gente ter uma sociedade mais segura, porque no Brasil é desanimador. Você vai para São Paulo, vai com medo, você compra o celular, fica com medo, vai sair à noite. Um dia eu estava, até vou contar aqui, fora aqui do nosso país, e eu fui lá e perguntei se Uber, lá no país que eu estava, era seguro. O atendente virou para mim e falou, nossa, por que vocês perguntam isso? Todo brasileiro faz a mesma pergunta aqui. Então isso é um trauma que nós do Brasil temos com relação à segurança pública. Tem um convidado muito especial hoje, o delegado, deputado federal, delegado da Cunha. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Kiko? Prazer tê-lo aqui no programa, viu? O prazer é todo meu, uma honra a gente estar aqui, podendo passar informações de segurança pública para toda a população do Vale do Paraíba, que é uma região fundamental para o desenvolvimento do nosso estado, né? Em termos de infraestrutura, de tecnologia, é uma região que cada vez mais se integra em si mesma, né? E que vem ganhando muita notoriedade também pela qualidade em segurança. Então, a gente está aqui para tirar dúvidas, passar informações e contribuir para a segurança pública do Vale do Paraíba como um todo. Muito bom. Então, nós estamos recebendo hoje aqui o delegado, que também é deputado federal da Cunha, para discutir um pouquinho disso aí. Delegado, hoje a segurança pública é um dos maiores desafios do Brasil? Kiko, eu não tenho a mínima dúvida que é a pauta número 1 de todo o brasileiro, né? E isso me causa uma estranheza porque quando a gente começou o programa, você estava fazendo a abertura, você falou de São Paulo, né? A questão de São Paulo, do medo de andar de Uber. Então, na capital, a gente tem uma violência muito grande, né? Que não é a mesma violência que existe no interior, que existe em São José. E mesmo no interior de São Paulo, que para o paulistano é seguro, as pessoas não se sentem seguras. É verdade. Nem no Nordeste, nem no Sul, nem no Sudeste. Então, a pauta segurança pública ter ultrapassado a educação e saúde acende uma luz vermelha para a gente e é uma pauta muito difícil de se avançar. Exatamente. E dentro dessa linha, a gente começa a ver o seguinte, que você tem hoje uma articulação interessante entre as polícias. Perfeito. Aqui na nossa região nós temos os líderes das polícias aqui, os que estão à frente e as suas corporações têm feito um trabalho, o Dr. Múcio na Polícia Civil, o Coronel Alves na Polícia Militar comandando aqui a nossa região. Tem a Polícia Federal, esses dias entrevistei aqui a doutora Mariana, que é a delegada-chefe da Polícia Federal de São José dos Campos. Então, a gente percebe uma integração e isso dá um sentimento de segurança. São José dos Campos tem aí todo um sistema de monitoramento e tal, mas não são todas as cidades que dispõem disso. Agora, a gente escuta muito que prendeu fulano e foi solto depois, Perfeito. com uma certa facilidade. E aqui não é uma crítica ao Poder Judiciário, nada. Talvez, até vou te perguntar como deputado federal, isso acontece por uma fragilidade na legislação? Sem dúvida, Kiko. Nós temos hoje uma legislação penal extremamente antiquada, que traz uma série de benefícios para aquele que comete crime, benefícios que impedem que ele cumpra a pena privativa de liberdade, que ele vá para a cadeia, né? Então a gente tem a tal da progressão de regime de 1/6. O que é? O cara foi condenado à pena mínima, se ele cumprir 1/6 da pena mínima, ele já está na rua. Ele foi condenado à mínima, e aí ele cumpre 1/6 da mínima. A gente tem liberdade condicional, a gente tem suspensão condicional do processo,
a chamada pena alternativa, não vai para cadeia, paga a cesta básica. As pessoas criticam muito a audiência de custódia, está em pauta. O pessoal fala que prende e sai na audiência de custódia, prende e sai. A audiência de custódia, ela não avalia outros processos que aquele preso já tem. Então. Ela não avalia isso. Né? Vida. Então, assim, são uma série de brechas na lei que fazem com que o juiz seja obrigado a soltar. Sim, por isso que eu falo que não é uma crítica ao judiciário. Talvez a crítica seja o próprio Congresso, né? Perfeito. É o Congresso que teria que talvez rever essa legislação, deputado? Perfeitamente. O Congresso tem que rever, né? Muitos parlamentares não têm coragem de enfrentar temas polêmicos, né? Por exemplo, uma revisão da nossa lei de entorpecentes. A nossa lei de drogas, aquele cara que é preso vendendo 200 gramas de maconha e o que é preso vendendo 2 toneladas de cocaína pura, eles acabam tendo a mesma pena. Nossa Senhora. Só no Brasil isso. Que lamentável, né? Eu gosto de falar do receptador. Ninguém rouba um celular, uma carga, um relógio ou um carro se não tiver alguém para comprar. Né? O que fomenta o crime patrimonial é o receptador. A receptação no Brasil tem uma pena pífia. Então, por mais que nós efetuemos prisões nos ladrões, nos furtadores, eles vão continuar. Dentre outras e outras dificuldades, né? Só para complementar, tivemos agora o PL antifacção aprovado, deputado federal Guilherme Derrite, que foi um grande avanço. Do Derrite, aliás, me permita um parênteses, o Derrite, enquanto secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, visitou o Desenvolve Vale, esteve aqui, deu uma contribuição fantástica ali com todo o seu conhecimento. Desculpa, só para registrar, porque são pessoas como o senhor, pessoas como o delegado, o deputado Derrite, que nos geram uma esperança de que essa legislação possa sofrer mudanças e, de certa forma, apertar para cima de quem é bandido, de quem é criminoso. Kiko, vou aproveitar esse gancho para, mais uma vez, falar do PL antifacção. O que é esse PL antifacção para o telespectador? É a lei que coloca na prisão os membros de facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, né? Essa lei, ela tinha uma pena para o membro de uma facção criminosa de 3 a 8 anos. Com a aprovação do PL antifacção, essa pena saiu de 3 a 8 para 20 a 40. Que espetáculo, hein? Isso já está em vigor? Está em vigor, trabalho nosso da bancada da Bala. O presidente Lula sanciona isso? Está na mesa dele. Está na mesa dele. Mas se ele não sancionar, se ele vetar, a gente derruba o veto. Perfeito. Existe consenso no Congresso hoje. Mas dentro do que você falou, essa lei, ela abre caminho para um endurecimento da legislação brasileira. Ela é um primeiro passo para um grande avanço nos crimes violentos, estupro, roubo, furto, homicídio. No Brasil, uma vida vale de 6 a 20 anos. Com uma progressão de 1/6, uma vida vale 2 anos. Nossa Senhora. Deputado, nós vamos para o intervalo. Perfeito. E continuamos com essa pauta que é fundamental. Nós estamos aqui hoje falando de um tema extremamente importante, que é segurança pública, com o delegado, deputado federal da Cunha. Vamos para um intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, de volta, conversando hoje com o deputado federal delegado da Cunha. Na pauta, segurança pública, algo extremamente importante para todos nós. Lugar de bandido é na cadeia, é sem dó. É lá que nós queremos ver quem rouba. Delegado, como deputado, eu te chamo de delegado, deputado, porque são 2 cargos importantes ali no seu mandato, né? Você fica à vontade, Kiko. Mas deputado, está aqui como deputado, vamos falar. Deixa eu entender o seguinte, existe algum movimento velado que protege o bandido no Brasil? Sim, sem dúvida, e ele não é velado. Não é velado? Não, ele é bem explícito, né? Existe uma corrente ideológica que acredita que o criminoso é uma vítima do Estado
que não deu para ele toda a orientação e estrutura Meu Deus do que céu. ele precisaria para ser um cidadão de bem, né? Certo. Existe uma corrente ideológica que acredita que o traficante é uma vítima do usuário, né? Então é uma coisa bem explícita. Agora, como é que o cidadão que está nos assistindo, nosso telespectador, Desenvolve Vale, ele é muito assistido por formadores de opinião, são pessoas que querem ver o mundo melhor. Como é que a gente consegue saber quais deputados não defendem, por exemplo? Como é que o cidadão que está nos assistindo, deixa eu ver o deputado que é contra acabar com a saidinha. Ou seja, aquele que quer que o bandido em Páscoa, em Natal, saia. Porque já está comprovado o tanto de assalto que acontece quando tem a saidinha, né? O Derrite parece que já mudou isso. Aprovamos. Só que é daqui para frente, né? Não pega não o retroage, retroativo. Não é retroativo. Agora, dá para saber quais deputados que são contra os movimentos de segurança pública? Perfeitamente. As votações elas são abertas. Então, se as pessoas acompanharem a TV Câmara hoje, quando acaba a votação de um projeto de lei, certo, aparece o painel, o nome do deputado, se ele votou sim ou não àquela legislação. Então, hoje, nas redes sociais, a gente tem uma cobrança muito grande, uma movimentação política cobrando o posicionamento de todos os parlamentares. E o voto é aberto? O voto é nominal e Nominal. aberto. Nominal e aberto. Porque nós temos ótimos deputados. Nós temos lá o deputado Arnaldo Jardim, que tem uma pauta para o desenvolvimento de energia, outros deputados que a gente já recebeu aqui também e sabe que tem uma turma do bem. Mas existe ali uma preocupação com esses movimentos que acabam deixando o Brasil para trás. Perfeito, perfeito. Assim, o motivo da gente estar aqui, Kiko, no Vale do Paraíba, né? É um trabalho estadual. Então, a legislação penal, né, ela é uma lei federal, só que a gente precisa conscientizar a população das necessidades. O povo sabe pedir saúde, né, quer mais exames, quer mais médicos. A população sabe pedir educação, professores, sala de escola, aumento. Mas quando a gente fala de segurança pública, a especialidade é muito técnica. Então, o povo quer se sentir seguro, mas o povo não sabe muitas vezes cobrar o legislador, o deputado, exato, que é o responsável. Né? Então, a gente está aqui para analisar a segurança do Vale do Paraíba e difundir os problemas, que é o que eu falei, mudar a lei de tráfico de entorpecentes, melhorar a pena da receptação, aumentar a pena do homicídio no Brasil, né? Do feminicídio, do homicídio. Né? A gente precisa acabar com o roubo, que é o crime que mais coloca medo, uma arma na cara, que o cara isso? não sabe, você não sabe se aquele criminoso vai atirar ou não. Então a nossa população tem que estar atenta às votações e cobrar segurança pública, que é a pauta número 1 hoje do Brasil. Eu quero aqui fazer um reconhecimento, aproveitando a visita do deputado, o delegado da Cunha, aos policiais, que tanto sofrem aí críticas ao fazerem operações. Às vezes a gente percebe o movimento que acaba criticando ali a atuação deles e a gente sabe o desafio que é lidar com bandido. Então eu acho que existem pontos que a gente tem que melhorar, sem dúvida nenhuma. Um dos pontos, delegado, a gente acompanhou uma investigação da polícia mais de perto e a gente percebia que para cada movimento que a polícia precisava avançar sobre um suspeito, ela precisa, e porque a lei diz isso, de autorizações do judiciário. Perfeito. Então o assunto passa pelo Ministério Público, né? Toda investigação que a Polícia Civil fez, do Ministério Público vai para o judiciário, e eu observei que às vezes, eu não sei se é por alta demanda, tudo, o tempo para que a justiça consiga se manifestar acaba sendo um pouco longo demais. Perfeito. E isso dá tempo do receptador fugir, sumir com as coisas, dá tempo do bandido desaparecer e pode criar aquele clima de que não tem problema, que não vai acontecer nada com você. Porque o senhor colocou aqui a questão da receptação. Perfeito. Esse é tão criminoso quanto, né? Ninguém Então é igual. Para mim, não, igual. o cara que... Então, assim, será que não é possível estabelecer prazos para que o MP e o Judiciário, em casos de investigação da polícia, tenham uma certa agilidade? Kiko, os prazos já existem e eles estão na lei. E tem prazos de manifestação em 24 horas, 48 horas. Então, quando você colocou essa situação, até me causou uma estranheza, porque demorar 3, 4, 5 dias dentro de uma investigação dinâmica é impossível. muita coisa, é impossível. exatamente. E mais do que isso,
a necessidade de integração, né? As instituições têm que andar lado a lado contra o crime organizado. O nosso inimigo é o crime. Então, o Ministério Público, as polícias federal, civil, estadual, o judiciário, dentro da sua imparcialidade, tem que andar de mãos dadas contra o crime. Tem que ter diálogo, né? Então, é muito importante isso para a gente poder combater. A polícia não faz nada sozinho, o Ministério Público também não faz e não tem como o juiz condenar alguém que não é apresentado. Perfeitamente. E com relação ao crime organizado, muito se fala aí de Comando Vermelho, PCC, da disputa entre eles. O nosso tempo aqui nesse bloco está terminando, mas essa pergunta vai ficar para o próximo bloco. Perfeito. Essas facções estão dominando o Brasil? O Brasil está perdendo a luta para Comando Vermelho e PCC? Mas vamos responder no próximo bloco, que nós temos um intervalo comercial. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta conversando hoje com o deputado federal, delegado da Cunha. E claro que a pauta é segurança pública. No final do último bloco, eu perguntei ao deputado se o Brasil está perdendo a guerra para as facções criminosas, PCC, Comando Vermelho e tudo mais. O que o senhor acha? Kiko, perdemos algumas batalhas, sim. Houve um avanço muito grande do poder financeiro de facções criminosas, que inclusive estavam em investimentos na Faria Lima, né? Nós temos também um avanço da violência do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, mas o poder público está começando a demonstrar uma reação. É o que eu falei, a aprovação do PL antifacção é um golpe duro contra essas organizações, com prisões de pena mínima de 20 anos. A PEC 18 da Segurança Pública também trouxe uma série de ferramentas para a polícia lutar contra isso, mas se a gente não for firme e rápido, a coisa vai ficar irreversível. Que bom. Então, quer dizer, essa lei antifacção já é um avanço. Um grande avanço. E falta o presidente sancionar. Falta o presidente sancionar. Vamos aguardar. Vamos aguardar o presidente Lula, que está então para ele sancionar a questão da segurança. Aí nós vamos saber também que nível de preocupação que ele tem com a sociedade, né? Esse é o questionamento. Nós temos que defender as pessoas do bem, aquele que acorda para trabalhar, os pais de família, seus filhos, todos aqueles que lutam pelo seu pão no dia a dia e não ficam expostos a todas essas questões de insegurança. Correto, delegado? Perfeito. Assim, é a mãe de família que sai de madrugada para trabalhar, mora numa comunidade fragilizada, né, que tem tráfico de drogas, fica desesperada do filho dela ser cooptado pelo tráfico, ser convidado para trabalhar, passa o dia inteiro ali nervosa. Então, assim, as maiores vítimas do crime organizado são já as pessoas vulneráveis de baixa renda. O crime organizado, ele não está nos bairros luxuosos, ele está na periferia, na comunidade que já não tem nada. Então, a gente tem que sim lutar muito firme para retirar, não podemos perder território, a gente não pode dar espaço, o Estado não pode dar espaço para que a facção criminosa ocupe e determine leis e regras dentro das comunidades. E assim, tem coisas que acontecem nos nossos olhos, né? Isso aqui não é nenhum pré-julgamento. Mas, por exemplo, eu fui ali perto do Tribunal de Justiça em São Paulo. Perfeito. E ao chegar nas imediações ali, você vê uma série de cidadãos andando com uma placa, compra-se ouro. Pô, aí você fica sabendo que tá todo mundo roubando aliança, que tá tendo um assalto. Calma aí, aquilo é tudo regularizado, aquele pessoal que compra ouro no meio da Praça da República, ali próximo ao centrão de São Paulo. Pô, eu acho que esse tipo de coisa fica muito descarado, né, o delegado? A gente começou falando da receptação. Isso. Né? Eu falei, não tem como acabar o furto e o roubo sem a gente aumentar a pena da receptação. É uma pauta que eu defendo há muitos anos e bato nela. Aquele compra o ouro,
ele é o funcionário de um receptador Exato. de joias. Perfeito. Então, a gente tem furto à residência, roubo de casas de luxo, furto de aliança, tudo isso vai para o mesmo lugar, a céu aberto, a olhos nus, como você pode descrever. Só que assim, não é só esse receptador. E o do celular? Por que não diminui o furto de celulares? Porque tem receptadores mandando o celular para o exterior. E o furto de veículos? O furto e o roubo de carga. Então, você fez uma colocação. Pô, não faz a mesma coisa, não é a mesma pena? Sim. O meu projeto de lei, ele equipara a pena do receptador profissional, Certo. aquele cara que vive de comprar coisa roubada, Certo. a pena do roubo. Porque se não tem a encomenda, não tem o roubo. Tá certo. Então, por que como eles não estão juntos? Exatamente. Aquele que fala, eu preciso de uma Q3 2020 roubada. Esse cara não está participando do roubo? É igual ou pior. Pois é. Só Tá. que hoje não. Hoje nós temos uma lei para o receptador pífia, uma lei para o roubador fraca e não evolui. Mas isso está em projeto de lei ou já... Já apresentei e estou tentando pautar para votação. Ô, deputado, conta com o Desenvolve Vale para essas pautas aqui, porque a gente divulga aqui. É por isso porque que eu tô aqui. sociedade, nós temos que participar. Não adianta também só ficar reclamando. Na hora de votar, tem que saber certo em quem que você vai votar. Quais são as causas que aquela pessoa que está se candidatando, pedindo voto, te defende. Porque o Congresso, ele é o grande motor, né? Porque outro problema, o nosso tempo aqui está acabando, mas outro problema também do Congresso, às vezes, né, deputado, aquele negócio de cargos, e aí se compromete com o governo, aí não pode votar coisa contra o governo. Eu acho que a gente tem que ter um Congresso cada vez mais independente, em que as pautas do país sejam a prioridade. Mas olha, nós temos que acabar aqui, nosso tempo. Quero agradecer demais, parabenizá-lo aí por todo o trabalho como deputado federal, como delegado, pela sua trajetória na Polícia Civil e conte com o Desenvolve Vale aqui para pautas de interesse público. Eu é que agradeço e o deputado federal, delegado da Cunha, está à disposição da população do Vale do Paraíba para pautas de segurança pública e para que a gente possa viver melhor e com segurança a cada dia. Maravilha. Conversamos então com o deputado federal, delegado da Cunha, Segurança Pública. A vocês, telespectadores, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.